Bom pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fábio Santos mais uma vez, canal Espiritualidade Independente, fazendo finalmente o quarto vídeo da análise do texto do nosso querido Cameron Day, intitulado Por que não sou mais um trabalhador da luz? Então esse é o quarto vídeo de 4 prometido, e logo após farei uma live, vou anunciar uma live no Facebook, também anuncio no YouTube, para a gente comentar, conversar e debater essa sequência de 4 vídeos em cima dessa análise do texto do Cameron, tá bom? Se é a primeira vez que você está acessando, está vendo esse vídeo, por favor procure o primeiro, porque a lógica só se faz se a gente assistir os 4, tá bom? Vou pedir também uma desculpa pelo óculos escuro, mas está muito sol aqui na minha cara, eu estou em Lisboa, espero não errar o nome do local dessa vez, eu estou no Parque Amália Rodrigues, no centro de Lisboa, num local chamado Espelho d'Água e tudo mais, muito bonito, e escolhi esse local aqui para falar com vocês, mas o sol fica bem na minha cara. Espero que vocês não se incomodem com o meu óculos do Robocop, mas também aqui venta bastante, mas o meu microfone de chinchila está aqui a postos, tá bom, gente? Vamos lá, acho que não vai impedir essa leitura, pode chacoalhar um pouquinho porque o vento está forte, mas espero que não atrapalhe o vídeo. A gente continua aqui então, o tópico do Cameron que a gente parou agora é soluções para os que sofrem de dualidade. Então ele diz, como uma pessoa sai desse paradigma da dualidade? O primeiro passo é envolver os protocolos do sistema de autolimpeza e revogar todos os acordos que você fez com seres que não têm seus melhores interesses em mente. Em seguida, revogue todos os acordos para ver a realidade em termos polarizados. Toda vez que você revogar acordos, não se esqueça de recuperar sua energia que foi gasta neles. Em seguida, afirme seu compromisso de transcender os paradigmas de controle do demiurgo corrupto, sem ser desviados por batalhas de polaridade sem sentido. Basicamente, nesse parágrafo, então, o Cameron diz do nosso poder de revogar contratos, ou seja, o slogan aqui do nosso canal, Espiritualidade Independente, é declare a sua independência espiritual. O que é declarar? Declarar quando a gente declara a nossa independência, nós estamos revogando os contratos de dependência, né? O declarar é falar sim em voz alta, com toda a vontade, com todo o sentimento, com toda a razão. Nós podemos sim revogar todos os nossos contratos. O problema é que existem contratos e contratos, né? Estar encarnado, por exemplo, é um contrato. Se a gente revoga todos os contratos, nós desencarnamos, né? Então, nesse caso aqui, o que o Cameron diz é revogar os contratos para sua autolimpeza, contratos que não sejam interessantes, contratos de dualidade e polaridade, ou seja, isso é totalmente possível que nós façamos sozinhos, tá? Sozinhos, quando eu digo aqui, encarnados em 4D, mas com a ajuda da nossa verticalidade, do nosso ancoramento, dos nossos mestres, Sami, do que quiser, tá bom? E ele continua, eu também recomendo uma breve prática diária de revogar todos os acordos para experimentar dificuldades, limitações, relacionamentos ruins, problemas de saúde, problemas financeiros. Preste atenção em toda essa lista, tá, gente? Disfunções familiares e qualquer outra coisa que consiga drenar a sua energia. Ou seja, não só os acordos de polaridade, mas esses acordos que a gente faz de pobreza, de tristeza, de sempre se ferrar em relacionamento, sempre quebrar a cara. É por isso que a gente muitas vezes passa por essas situações, porque a gente acaba se envolvendo nesses acordos, acaba assinando esses contratos, e a gente pode revogar esses contratos, revogar esses acordos a qualquer momento. E o que ele diz aqui é que a gente passe a fazer disso uma prática diária, a gente revogar todos esses acordos, e na verdade para viver a vida em abundância, né? Como nosso amigo, e depois a gente pode conversar mais sobre isso, Jesus diz, né, que vivemos aqui viver em abundância, né? Não é viver de qualquer jeito. O engraçado é que ele diz aqui, qualquer coisa que consiga drenar a sua energia. E no parágrafo anterior, ele também diz que a gente deve recuperar a energia que foi gasta nisso. Então a gente pode pedir para a fonte que esses tubos são como os tubos energéticos que saem mesmo do nosso corpo astral e se ligam em coisas, se ligam em pessoas, se ligam em situações, e a gente pode cortar esses tubos
e pedir essa energia de volta da fonte, né? Que a fonte reponha essa energia e que esse tubo seja religado à fonte, ou seja, não mais a nós. A gente debate isso com mais profundidade na live, tá bom, gente? Aí ele diz: quando você presta atenção aos acordos sutis e flagrantes que apontam para as barras invisíveis da sua prisão, você realmente descobrirá que não há falta de acordos a serem revogados. Ou seja, revoguemos todos os acordos que nos prendam, todos os acordos que nos limitam, sem dó. Depois de iniciar esse processo, você poderá notar menos contato dos seres da falsa luz e poderá se sentir um pouco sozinho, até se acostumar com essa mudança. O que é muito comum, né, gente? Nesse processo de despertar, a gente se sente sozinho e tudo mais. Eu comento muito isso no curso Despertar Galáctico 1. Mas, nesse sentido que ele está comentando aqui, dos contatos desses seres da falsa luz, inclusive. Quando a gente revoga os contratos, a gente não dá permissão para esses contatos, né? Ele diz: se você obter um contato de um ser, pode dizer que só deseja se comunicar com seres que transcenderam a dualidade e estão fora do demiurgo corrupto. No caso de um contato, ele diz, né? Coloque qualquer ser tentando entrar em contato com você para o teste. Questione-os a queima-roupa. Você faz parte do demiurgo? Ou você faz parte da Matrix? Os seres da verdadeira luz divina, que existem fora do demiurgo, do universo real, responderão alegremente às suas perguntas. Lembre-se de que eles não falam o idioma da mesma maneira que nós, pois se comunicam com o que eu chamo de telepatia da alma. Ou seja, toda a comunicação, todo ser que aparentemente de luz aparece pra gente, esse questionamento que ele diz pra gente fazer, que também pode ser válido, mas eu sempre digo isso nos cursos e nos vídeos que eu faço, passar pelo crivo da razão e da emoção, né? Então passa pela mente, faz sentido? O que eu estou sentindo nesse momento? Normalmente os seres da falsa luz dão uma excitação na gente, a gente fica muito agitado, muito ansioso, né? E os seres da verdadeira luz normalmente nos passam um equilíbrio, uma paz, uma calma, né? Sem essa excitação, sem essa ansiedade. Essa basicamente é a diferença, porque diferença visual basicamente não existe, porque esses seres podem se fantasiar do que eles quiserem, né? O próximo tópico do Cameron aqui é: o tipo de comunicação é um indicador importante. Então vamos ler juntos. As forças da verdadeira luz divina que existem fora do demiurgo corrupto não estão limitadas pela dinâmica do cérebro esquerdo e pela polaridade da luz escura que define o subuniverso demiúrgico. Isso significa que eles não soam como uma voz na sua cabeça. Em vez disso, eles usam a telepatia da alma para emanar sentimentos, expressões arquetípicas e uma qualidade de luz extremamente pura que fala diretamente à sua alma. Mais ou menos isso que a gente estava falando. Essa comunicação não é por palavras, né? Quando ele diz aqui é por arquétipos, por imagens, por sentimentos, você simplesmente sabe o que é dito. Você não precisa escutar, não tem palavras quando os seres da verdadeira luz se comunicam. A diferença entre um ser da verdadeira luz divina e um dos seres mentirosos, arque-espirituais da luz falsa, é que a luz primeiro é quente, envolvente, pura e amor incondicional, exatamente aquilo que a gente estava falando. E entenda amor incondicional como um equilíbrio, gente, tá bom? Enquanto a luz do segundo é fria, perfurando de uma maneira desconfortável, dominante, muitas vezes excessivamente masculina. Ou seja, é aquela ansiedade, aquela excitação, aquela inquietude que a gente havia comentado há pouco. O mentiroso arco espiritual é um grupo dominado por homens e até as fêmeas dentro dessa estrutura têm poder de energia muito masculina. Esse comentário eu já acho que entra numa outra, ele se contradiz um pouco aqui, porque ele acaba entrando nessa dualidade que foi formada de masculino e feminino. Mas a gente precisa entrar no que ele quer dizer com isso, né? Então vamos continuar lendo aqui. Essa dominação masculina é, claro, o motivo pela qual as estruturas religiosas que o mentiroso habilitou permitiram a todos um Deus masculino, dominador, e nenhuma menção a uma criadora feminina abrangente. Então precisa se explicar o que ele está chamando de luz masculina, luz feminina, energia masculina, energia feminina. E a gente precisa ter muito critério em ler isso sem entrar na polaridade. Ele está falando de energia conquistadora, energia de ação, energia de fazer na masculina. E a energia feminina é uma energia de amor,
em termos de afeto, em termos de cuidar, né? Em termos de cuidado, em termos de, enfim, de chakra cardíaco, digamos assim. Outra grande diferença entre os seres da falsa luz dentro do demiurgo e os seres da verdadeira luz divina, que estão alinhados com a fonte infinita, é que a luz divina não está controlando, manipulando, mandando ou julgando de nenhuma forma. A fonte infinita não imporá uma agenda a você, embora apoie sua missão escolhida para julgar a desmantelar o demiurgo corrupto. Você não receberá da luz verdadeira ordens de marcha da fonte infinita, né? Ou seres da verdadeira luz divina que operam fora do demiurgo. Eles não enviarão emissões intermináveis de drenagem de energia durante o tempo dos seus sonhos. Não pedirão que você faça algo que resultará em perda de energia da sua alma. Ao contrário dos impositores no mentiroso espiritual da luz falsa. Então, na verdade, ele está aqui reforçando o que ele já disse antes em outros parágrafos, que os seres da verdadeira luz não vão impor, não vão jogar você em nenhum tipo de batalha que você não esteja pronto, ou que você não queira participar, ou que drene energia sua a ponto de te sugar, a ponto de te prejudicar. O que já não acontece quando o ser da luz falsa, ou seja, a gente vê aí muitas convocações para batalhas, muitas convocações para ações, entre aspas, terroristas, né? Do astral, para que a gente acaba acordando muito drenado, muito acaba tomando muito mais energia do que nos seria permitido, do que nos seria interessante, e ele já explicou em textos anteriores, né? A gente já aqui comentou que essas batalhas sem fim, na verdade, estão servindo de alimento para esse demiurgo ou para essa matrix, né? Então eles têm o maior respeito por aqueles que se oferecem para encarar o sistema animal do demiurgo corrupto. Está falando dos seres de luz, né? A fim de ajudar a desmontá-lo por dentro. Então essa necessidade de desmontar a matrix por dentro e por fora, né? Nós que estamos aqui dentro, trabalhando aqui. De fato deve haver agentes divinos trabalhando de dentro e de fora o demiurgo corrupto para desmontá-lo. Então é exatamente o que eu acabei de falar. O último capítulo aqui, talvez esse título seja o mais importante. E serve para qualquer coisa na nossa vida, né, gente? O discernimento é vital, tá? Ele diz: escreverei mais sobre esse tópico e suas muitas implicações, a gente aqui também vai comentar sobre isso. Nesse meio tempo, peço que você aumente drasticamente o ceticismo e afine seu discernimento, ou seja, duvide de tudo, duvide de todos, inclusive de mim. Vá pesquisar. Hoje você está gostando do Fábio, dos vídeos do Fábio, do texto do Fábio, dos cursos do Fábio? Muito bem. Daqui a uma semana, cheque o Fábio novamente. Vê se é o mesmo, vê se continua ressoando com o que você acha. Né? Chequemos todos, não importa quem seja, não importa nome, se é famoso, se não é, quantos anos está na espiritualidade, não interessa. Seja cético. Aplique sua intuição e lógica às informações que você recebe e pergunte a si mesmo: qual é a agenda aqui? Então, aquilo que eu estava falando, analise com frontal e analise com cardíaco. Então, sua mente e coração. Qual é a agenda? O que essa pessoa quer com isso? O que essa informação leva? Tá? Há realmente uma conspiração multidimensional muito grande em ação nesse planeta, e ela extrai poder de nós, empurrando-nos em um espectro de polaridade ou outro. Já comentamos sobre isso, né, gente? Qualquer pessoa que exija de você escolha um lado, presta atenção. Simplesmente não acordou para o fato de que ambos os lados são metade da mesma moeda, que é controlada pelo demiurgo corrupto. Então, gente, essa história de você está se contradizendo, você precisa escolher um lado, é isso ou aquilo? Você, parabéns, está sendo enganado pelo demiurgo corrupto ou pela Matrix. E sua energia está sendo drenada, meu querido ou minha querida. Desculpa o balanço aqui que está ventando pra caramba, tá, gente? E essa vez o texto é um pouquinho mais longo. Peço que você discuta essas ideias com aqueles que estão próximos e procure maneiras pelas quais você possa ter sido manipulado pelas luzes falsas no passado. Bom, discutir com gente próxima é um pouco complicado, mas a gente discute aqui no canal, né, gente? Conforme a gente pode. Não é nada para se envergonhar, os seres da falsa luz são mentirosos, manipuladores, incrivelmente habilidosos. Então, quando ele diz que não é nada, não precisa se envergonhar, está falando aqui quando a gente descobre que é enganado, muitas vezes a gente tem um probleminha de ego, né? A gente não gosta de admitir que foi enganado.
e têm um pouco de dificuldade em relação a isso. Então não tem problema, gente, eles são muito habilidosos e todos nós, inclusive eu, já fui enganado, não tem problema algum. A maioria de vocês que leu isso já escolheu ser um agente divino e encarnar com o objetivo de desmantelar o sistema de controle demiúrgico, ou da Matrix. Você já fez a sua escolha e agora precisa realizar a sua missão individual. Para fazer isso é de vital importância romper todos os laços com o mentiroso espiritual da luz falsa, dedicar algum tempo para recuperar energia e força e, se necessário, pedir ao seu eu interior divino que lhe revele o que você especificamente precisa fazer. Permaneça firme na verdadeira luz do seu eu interno divino e da fonte infinita. Gente, quem acompanha o meu canal, eu vou até levantar aqui, aproveito e mostro um pouco mais desse lugar lindo que eu tô. Para quem acompanha o canal Espiritualidade Independente, tanto no Facebook quanto no YouTube, para quem já fez o curso Despertar Galáctico, para quem já leu os meus livros, para quem me vê falando no mínimo desde o começo desse ano, esse texto do Cameron Day não pode ser uma surpresa, gente. Não pode ser uma novidade. Quem me acompanha já há mais algum tempo, pelo menos até o começo desde o começo desse ano, sabe quantas vezes eu já falei para vocês, gente. Acabou a era dos mestres, não existem gurus, não sigam ninguém. O nome desse canal é Espiritualidade Independente, declarando a sua independência espiritual, ou seja, você não depende de ninguém, a não ser de você mesmo, para ascender e para conduzir a sua vida. Temos sim a ajuda de outros seres, como os seres da verdadeira luz, mencionado pelo Cameron e mencionado pela gente aqui quantas vezes também. Mas dependemos somente de nós mesmos. Declare a sua independência espiritual. Declarar é romper contratos. Independência espiritual é: chega, eu não pertenço mais a essa Matrix, estou fora. E o Cameron diz: procure seu eu interno e a fonte infinita. Nós somos fractais da fonte, nós viemos da fonte para a fonte, a gente volta. A fonte verdadeira, a fonte infinita, do Criador único, maior vibração de todos os universos. Então procure essa reconexão. Na verdade não é uma reconexão, porque a gente não perdeu a conexão, mas um despertar desta conexão, digamos assim, uma clareza maior nessa conexão com o seu eu interior, e faça o caminho de volta da sua verticalidade. Chega de enganação. Ponto final. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desses 4 vídeos, da sequência dos 4 vídeos. Eu vou marcar uma live para responder perguntas de vocês, para falar mais sobre esse assunto que é muito importante, mas que também não deveria ser novidade, porque não é novidade, não deveria ser uma surpresa. Basicamente o que esse texto diz e sintetiza é o que a gente vem falando aqui desde a criação do canal, e tem no nome do canal como Espiritualidade Independente, e tem no slogan de todo o meu trabalho, que é Declara a Independência Espiritual, e no nome do meu curso, gente, Despertar Galáctico. Acordar, despertar, chega, hey, vamos! Tá bom? Um beijo, um abraço para vocês, gente, até a próxima, a gente se vê na live, tá? Até mais.